Evangelho de João, capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra pelo aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus está falando de ovelhas, de um pastor, de um rebanho, de uma porta e de um pastor que cuida das ovelhas. Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pastor das ovelhas. E as ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem o pastor. Jesus estava falando dele como verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor das nossas almas é Jesus. E muitas pessoas confundem, achando que o pastor é um líder religioso, achando que o pastor é um homem carnal. Mas o verdadeiro pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ninguém é capaz de dar vida pelo estranho. Você não é capaz de dar o seu filho para morrer no lugar de um assassino. Você não é capaz de dar seu filho para ser condenado no lugar de um pedófilo. Mas Jesus foi capaz, Deus foi capaz de dar o seu filho para morrer por nós, que não merecíamos. Aquela cruz era para nós. Aquela cruz era para nós estar lá sendo sacrificado. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus falou: eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele entra pela porta. O ladrão, ele vem pela janela, pelo chaminé, igual o Papai Noel. O ladrão, ele vem pedindo dízimo. O ladrão, ele vem pedindo oferta para que você venha alimentar o tráfico de almas dele. O ladrão manda você acender vela para morto. O ladrão manda você idolatrar imagens de escultura. O falso pastor manda você fazer sacrifício na fogueira santa. Mas o verdadeiro pastor, ele pede para que você se arrependa e escute a voz dele. Por isso que Jesus falou: aquele que não é pastor, ele é ladrão, ele é salteador. Ele vem para roubar a esperança, roubar o amor, roubar a esperança daqueles que querem conhecer a Jesus. Muitas pessoas decepcionadas com a igreja, muitas pessoas decepcionadas com o sistema religioso. Muitas pessoas olham para a igreja católica e acham que aquilo ali é cristianismo. Não. Olha para o movimento evangélico e acha que aquilo ali é cristianismo. Não. O verdadeiro evangelho está na palavra de Deus. Como que eu sei do verdadeiro evangelho? Orando, lendo a Bíblia e buscando ao Senhor. Você já parou para pensar que muitos morreram hoje, sem Cristo, estão no inferno? Mas esse bom pastor, ele deu a vida para que você não pereça. Mas os discípulos não entendiam.
Os discípulos não entendiam o que falava, porque os discípulos estavam com o coração na terra, estavam com o coração em homens. E Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outros lugares para você se refugiar. Os Provérbios, capítulo 14, versículo 7, fala que há caminhos que parecem retos ao ser humano, mas no fim levam à morte. Há caminhos da religião que parece para você que é bom. Andar de joelho até a Aparecida do Norte, acender vela para a imagem de escultura, achar que vai reencarnar, são caminhos de morte, caminhos de destruição. E muitos têm acreditado nesses lobos. Versículo 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e as ovelhas não deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, sairá, salvará, e entrará e achará pastagem. Todos aqueles que encontram Jesus, encontram o verdadeiro alimento. E Jesus falou: não trabalhai pela comida que perece, trabalhai pela comida que permanece. Jesus falou que o sangue dele é a verdadeira bebida e a palavra dele é a verdadeira comida. Por isso, quando você encontra Cristo, você acha pastagem, você acha alimento espiritual, você acha a rocha, e essa rocha é Jesus. Quantas pessoas indo para o inferno, nas bebedeiras, nas prostituições, no homossexualismo, adorando os demônios, na prostituição, na fornicação, enfiado na pornografia, esquecem que estão herdando o inferno. Muitas pessoas seguindo caminhos de homens, acreditando em amizade, que a amizade é boa, e muitos amigos levando para o inferno. Jesus falou: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenha vida com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebenta e dispersa. O lobo é Satanás. O mercenário é o falso pastor. O falso pastor abandona as ovelhas. O lobo é o diabo, que vem para devorar. A Bíblia descreve ele como a serpente que enganou Eva, como o lobo que estraçalha as ovelhas. Pedro fala que ele é o leão que anda ao redor, procurando a quem possa devorar. Por isso que o mercenário, quando ele não recebe, quando ele não consegue dinheiro, quando ele não consegue dízimo e oferta, quando ele não consegue vender estátua, ele vê o bolso dele vazio, ele abandona as ovelhas. Ele abandona as ovelhas e o Satanás que está ao redor traga essas pessoas. Jesus está voltando. A volta de Jesus está próxima. Jesus está próximo e pode voltar para mim, pode voltar para você. Se você morrer hoje sem Jesus, o inferno te aguarda. Para você que não sabe, o inferno é real. As pessoas acham que o inferno é um conto de fada, um mito, uma fábula. Não, é verdade. Quantos artistas venderam a alma para o diabo? Quantos cantores, políticos, venderam a alma para o lobo, em troca de dinheiro, em troca de fama, em troca de poder,
estão atormentados hoje no fogo eterno. Quantas pessoas morrendo no homossexualismo, achando que é normal, achando que vão agradar a Deus. Deus aceita do jeito que eu sou, Deus até aceita do jeito que você é, mas cabe você mudar, conhecer o pastor das ovelhas. Se você morrer na cachaça, na maconha, no cigarro, a Bíblia fala que o lago de fogo te espera. Hoje você pode rejeitar o bom pastor. Eu não sou o bom pastor, eu estou apresentando o bom pastor para você. Estou apresentando Jesus para você. Desliga o celular, desliga a televisão, começa a ler a Bíblia, começa a buscar e conhecer o Senhor. Jesus falou no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Jesus é o único que pode dar vida e pode tirar. Jesus é o único que pode curar e libertar e fazer um novo homem. Por isso que ele falou: eu dou a vida, eu tenho poder de tirar e de tomar de volta. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho. Essas denominações religiosas brigando entre elas. Isso aí não é rebanho, é bode. Bode brigando por fome e poder. Pastores ficando ricos. Jesus não mandou ficar rico. São mercenários. Por isso Jesus falou: há um rebanho só, há um pastor só, e esse pastor é Jesus. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar, para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Aparecida não tem poder. Para você que não sabe, quem adora imagem de escultura, quem segue o catolicismo, acaba cometido de diabetes. O espírito de diabetes estão de trás dessas imagens de escultura. Não foi coisa que eu ouvi falar, eu presenciei. Eu presencio todas as vezes que encontro pessoas precisando de oração, e elas têm imagem de Aparecida, esses demônios que estão na casa das pessoas promovendo o adultério, a prostituição, promovendo as doenças. São demônios, demônios disfarçados de ovelhas. São lobos, trazendo destruição para o ser humano. E o que você vai escolher? Seguir o pastor, seguir Jesus, adorar a palavra dele, começar a ler a Bíblia, ou adorar os demônios, ou adorar os espíritos enganadores de Timóteo que fala. São espíritos enganadores. Ninguém está mandando você ir para a igreja, ninguém está mandando você frequentar um templo. Estamos pedindo para que você abra a tua Bíblia e comece a ler. Comece a encontrar a vida eterna. Comece a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Encontre esse pastor. Esse pastor é Jesus. Ele é o único que vai te livrar do fogo eterno, da condenação eterna. Não paga nada, não paga nenhum real para servir esse pastor. Não paga nenhum real para servir a Deus. A única coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida a Jesus.
Profeta Isaías, no capítulo 55, escreveu com urgência, no versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixai o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, convertei-vos ao Senhor, e Ele se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva na neve, dos céus para lá não se tornam, sem que primeiro reergue a terra se fecundam, e faça brotar da semente ao semeador, e pão a quem se come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará conforme me apraz, e prosperará naquilo que eu designei. O profeta Isaías falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Deixe o homem o seu mau caminho, deixe o homem a idolatria, a bebedeira, a prostituição, o homossexualismo. Se volte-se para o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele criou os céus e a terra. Não foi governador, não foi político, foi Deus. E Ele está voltando. E toda palavra que hoje é falada aqui, Ele vai cobrar de cada um que está ouvindo nesse bairro. Por isso que Ele falou: invoque ao Senhor enquanto se pode achar. Jogue o cigarro de maconha fora, jogue a bebedeira fora, e busque ao Senhor, porque Ele está voltando. Busque, porque Ele fez os céus e a terra com uma só palavra. Não foi Aparecida, não foi Chico Xavier, foi Jesus. Ele fez os céus e a terra, e quem é o ser humano para dar ordem nele? Quem é o ser humano para falar que Deus está errado? Essa mentira de falar que a voz de Deus é a voz do povo, é a maior mentira. A voz do povo profere mentira, a voz do povo profere engano, mas as palavras de Deus jamais proferem engano. Então comece a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Abandone os maus pensamentos, abandone a iniquidade, comece a buscar Deus, porque no dia do tribunal de Cristo, essa pregação servirá tanto para te salvar como para te condenar. Porque nenhuma palavra das Escrituras voltará vazia. Catecismo da Igreja Católica não vai te salvar. Evangelho segundo os mormons não. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Ele voltará, as coisas não vão melhorar. Jesus está voltando. Correrão de um lado e do outro procurando essa palavra, mas não vão encontrar. Deixe de adorar os demônios. Deixe de invocar os mortos, são demônios. Escolha o bom pastor. Ele dá vida pelas ovelhas e ele está vivo. Busque ele, Isaías está falando, enquanto se pode achar. Invoque ele enquanto está perto. Porque chegará o tempo que não vai se achar mais a palavra do Senhor. Será tarde demais. Muitos que estão no inferno hoje queria ter a oportunidade que você tem e não tem, porque não pode voltar mais à vida. A tua família vai te acompanhar até o cemitério.
A tua família vai levar o teu caixão até o buraco da cova. Depois de lá, segue você e Deus. Ou os demônios. Acorda. Acorda, se você morrer hoje, o inferno te aguarda. Se você morrer sem Jesus hoje, o inferno te aguarda. Largue as festas e comece a buscar o Senhor no teu quarto. Vivos. Deuteronômio fala, versículo, capítulo 30, se eu não me engano. Vivos descerão ao inferno, se não ouvirem a voz de Deus. Já parou para pensar, sem morrer hoje, sem conhecer esse pastor das ovelhas? Para onde você vai? Acorda, portelinha. Jesus está voltando, abandona o tráfico, abandona todo tipo de pecado. E volte-se para o Senhor. Escute a voz do Senhor. Porque Ele voltará numa hora que o povo não vai perceber. Bem-aventurado aquele que está de pé vigiando, para que tome da árvore da vida. Acorda, Jesus está voltando. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas.
Aleluia. A terra seca está aqui. Bate a mão no seu peito e diga: a terra seca sou eu. Ei, ei. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Deus abençoe.